Olá, bom dia, boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Mais uma vez estou aqui para ler mais um texto. E este texto talvez não agrade muita gente, infelizmente, né? Mas eu não estou aqui para agradar todo mundo, nem tenho a pretensão também de agradar ninguém, não é verdade? O próprio Jesus, o Emmanuel, também não agradou, não é verdade? Quem sou eu? Então, quero trazer um texto. Sei que é polêmico, mas vamos lá. É a leitura desse dia. Eu sou Espartaco Valente e esse é o nosso canal Expansão da Consciência. E antes de eu ler esse texto, não se esqueça de dar uma olhada nas nossas descrições aqui, tá bom? Curta, comente, compartilhe, tá ok? Não se esqueça de dar uma olhada aqui também, tem o Pix do canal aí, se quiser contribuir, esteja à vontade, tá? O número do telefone está aqui. Também eu coloquei uma chave aleatória, mas acho que muita gente não sabe usar isso aí, não sabe copiar, né? Mas tá aí, o meu celular, tá? Para a contribuição do nosso canal e para um melhoramento. Eu estou lutando aí para que um dia eu possa melhorar até o estúdiozinho aqui, né? Para trazer um ótimo conteúdo a todos. Esse é o meu plano e meu sonho também, de poder cada dia evoluir mais e trazer ótimos conteúdos para vocês, um melhoramento, né? Tá ok, minha gente? Então vamos lá ao texto. E sabe qual é o título? O título é Qualquer religião é uma prisão mental. Qualquer religião, tá? Vamos ler. Eu copio e depois eu escrevo e depois eu coloco aqui para ler, para não perder nenhuma palavra do que foi dita. Vamos lá. Como muitos não sabem, não conhecem, eu, Espartaco Valente, nasci num berço, como que se diz, católico, né? Berço católico. Meus avós e avós, né, eram católicos, né? Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, né? Sou descendente de português com brasileiro, né? Meu avô era português, né? era, era coronel, não sei o que aí da Marinha, alguma coisa por aí. Não lembro no momento. Já o meu avô, por parte de mãe, era pescador, né? Eu amava, com muito orgulho, né? E eles eram, conjunto com a minha avó, é, eles eram muito católicos. Então a minha mãe também trouxe isso, né? E junto com todo esse conhecimento também veio a nós. Por isso que a gente cresce numa família, a gente vem com todos aqueles dogmas e paradigmas, né? Só que já por parte da minha mãe, e eu acredito que por parte dos meus avós e da minha mãe, já não foi aquele católico praticante, né? Depois que chegou para a mãe da minha mãe, ela já não era mais católica praticante, né? Então quando chegou para o meu lado, então, eu dizia que era católico só por dizer. Nunca me Nunca gostei de nessas coisas, missas. Eu já fui, claro, numa missa uma vez, mas deixa eu ver, curiosidade para visitar. Uma vez também eu fui por curiosidade, né? Para ver como era lá dentro, até mesmo para provar uma tal horta que tinha lá dentro, né? E coisa de menino, mas eu nunca fui. Então passou-se uma época depois, uma idade já tem aí, muitos anos depois, em 2010, início de 2010, fiz a maior besteira da minha vida, que foi entrar para a religião, uma religião aí, né? Religião evangélica. Mas antes disso, gente, eu nesta vida já visitei tantas religiões. Já visitei a
espírita, já visitei a kardecista, já visitei a candomblé, já visitei a não sei o que, a congregação cristã, testemunha de Jeová, sétimo dia, e outros tipos aí, né? E um tipo de religião aí que o pessoal diz que não é religião, né? Que era um tal de Arruxa, Arruaxia, Machia, que diz que não tem denominação, isso, aquilo outro, mas é religião. Aí eu passei, vamos dizer que 8 anos na evangélica, né? Onde lá também eu tive meus estudos, minha formação pastoral, né? E depois disso aí tudo eu comecei, veio um momento no início de 2000 e... No início da pandemia aí, começou o meu despertar e eu comecei a acordar. Aí de lá, da religião, né, eu pulei da frigideira para o fogo, entrei numa tal graça, né, que precisa dizer que era liberdade, aquilo outro, mas infelizmente estava se tornando religião. Eu digo mesmo, né, porque não deixa de ser uma religião. Mesmo que seja o contrário que as evangélicas falam aí, mas para mim é religião. E eu resolvi sair e ser livre, assim como o Deus, o Criador, a fonte divina me fez, sabe? Porque nenhum de nós nasce com uma religião, nenhum de nós nasce seguindo um dogma. É no decorrer disso que a gente entra, porque influências, né, familiar, meio essas coisas, sabe? Mas vamos lá. Qualquer religião é uma prisão mental. Ser membro de uma denominação ou empresa religiosa é definitivamente uma prisão muito difícil de se libertar. É difícil, gente, a gente vê aí, tá? Tem que ser tratada logo no início. Quanto mais demora para o tratamento, pior será o diagnóstico. E como é, gente? Inevitavelmente, muitos chegarão ao coma religioso e só despertarão quando gastarem todo o tempo de sua única vida. Então descobrirás que trabalhaste para o nada. Parando um pouco aqui, gente, se você vê, você que vive direto numa religião, tem gente que já mora dentro desses templos, dessas igrejas, e já não tem tempo para a família. E quantas vezes eu vi famílias se desfazendo, maridos deixando as suas esposas, porque a esposa não saía mais do lado do pastor, não saía da igreja, a mulher não fazia mais o almoço, não lavava mais a roupa do marido, sabe? E o marido muitas vezes chegava cansado, isso, aquilo. Cadê a mulher? Tava trabalho, tava para lá, para casa do pastor, para a igreja, varrendo isso, aquilo, outro, fazendo outras situações. Eu presenciei isso muitas vezes em minha vida. Eu já cheguei a falar para algumas irmãs, olha, irmã, cuidado que você está fazendo. O primeiro ministério de uma família, que a gente temos que fazer é a nossa família, a nossa casa, né? Mas naquela época eu ainda estava indo na religião, infelizmente, né? Então chega um momento que a gente descobre que a gente trabalhou para nada. O nosso Deus, Pai, Criador, a fonte divina que tudo é, o Deus Pai e Mãe, ele não é religião. Religião é coisa inventada pelo homem, pela igreja, sabe? Porque compilaram um livro chamado Bíblia. Que esse livro, gente, pasme, muita gente pode não aceitar e nem querer aceitar, mas não posso fazer nada. Mas esse livro ele foi compilado de outros livros, tá? Até mesmo vindo aí das tábuas sumérias, sabe?
Mas tudo isso será revelado. Eu não vou falar nada aqui. As revelações vêm, eu sei. E tudo isso será revelado. E muitas dessas revelações estão lá nos porões do Vaticano. E a igreja sabe disso. Mas alguém pegou este livro, trocou palavras, trocou ordens, trocou textos, livros, como exemplo a palavra que tinha na Bíblia, que tiraram, gente. Também era a reencarnação. Pasmem, tiraram. Porque a igreja, na época, já viu que se essa palavra continuasse, eles não iam ter hegemonia de dominar o homem, de dominar a população. Então colocaram outras coisas. Colocaram ressurreição e perdição, criaram o inferno e colocaram lá, criaram um suposto diabo e colocaram lá para que pudesse ser o ser humano assim manipulado através do medo, do pânico, do terror, de dizer, se eu não seguir isso, eu vou estar sendo levado para o inferno. Isso foi implantado. Só que acordei. Eu me arrependo de ter participado da religião. Perdi muito tempo, coisas que eu poderia ter ficado mais tempo com a minha mãe, com a minha família. A prisão mental em que se encontram os religiosos são, na verdade, vítimas de um sistema maligno e covarde. Podemos dizer também que se trata de um paradoxo. Muitas pessoas são vítimas, sabe? Muitas pessoas. Mas se realizam na religião, preferem o egoísmo ao invés do altruísmo, né? São amigos do materialismo e não admitem ceder ao próximo, ficam eufóricos. Com 15 minutos de fama cedido a eles pelos sacerdotes do templo, em testemunhos, cantorias, teatros, dancinhas e tantas outras coisas do gênero que na realidade servem de engodo para não verem a ganância que neste local anda de rédeas soltas. Ah, mas como você sabe tudo isso? Porque eu sei, eu vim de lá, eu sei tudo. Quase 10 anos, gente, não é 10 dias. Quase, ou melhor, 8 anos por aí, não é 8 dias. É muito tempo, a gente aprende muita coisa. A gente aprende as artimanhas de como agir, de como fazer. Nas reuniões, você aprende como fazer um ato profético para atrair as pessoas, mexer com a mentalidade das pessoas. Você aprende como mexer com os sentimentos das pessoas, para que as pessoas chorem, para que as pessoas berrem, se joguem até mesmo aos seus pés, pedindo clemência ao Salvador, para que mude sua vida, salve alguém, isso, aquilo, outro. Gente, tudo isso é criado pela mente sórdida do homem. E você acha que o Criador, a fonte divina que tudo é, e o próprio Emmanuel, Jesus, que nós conhecemos como Jesus Cristo, né, Emmanuel, se agrada disso? Mas eles não interferem, porque o homem é livre para fazer o que quiserem, tá bom? Eu já fui um religioso evangélico, um prisioneiro mental. Dei ofertas, o tal dízimo de dei tal testemunhos, preguei em público, célula, etc. E até muitas vezes pessoas caíam ao chão quando eu orava. Sim, gente. Isso acontece em todas as coisas, não só na evangélica, mas acontece em todas as coisas aí, em todas as religiões. Pasmem. Pode ser aí, pode ser em todas as religiões, gente. Eu não vou citar aqui mais que, sabe? Mas tudo que tem uma oratória, tudo que tem tudo que tem oração, meditação, é religião. E disso eu estou correndo, tá?
disso eu estou correndo. Hoje eu me sinto livre, eu me sinto até mais sadio, gente. A religião, infelizmente, ela acaba com a mente de muitas pessoas. Quantas vezes lá na capital eu vi gente gritando no meio da calçada, nas esquinas falando, nos ônibus gritando. Uma pobre mulher lá, a religião acabou com a mente dela e ela ficava com uma placa doida, gritando lá no sinal. Que isso, gente? Olha a manipulação que isso cria na mente das pessoas. Caramba! Eu digo, eu me envergonho de ter participado de muita coisa da religião e não tenho medo de falar. Infelizmente, como eu já falei uma vez, eu me arrependi muito, 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 amargamente de certa vez minha mãe, minha irmã ter ido em Manaus. E certa noite eu convidei elas para irmos num tal monte, onde ia ter uma oração, num campo de futebol à noite. E ao chegar lá, os crentes começaram a rezar, a orar, a falar em línguas estranhas, a rodopiar, e aquela situação. A minha mãe e a minha irmã ficaram horrorizadas e nunca mais quiseram, sabe? Eu me arrependo muito, fiquei com vergonha, senti vergonha, e eu senti vergonha por ter participado de todo aquele furdúncio. Mas infelizmente não posso mais voltar atrás, já foi, mas graças que eu me libertei. Hoje eu não sou evangélico, não sou espírita, não sou kardecista, não sou nada. Não participo de nenhuma religião. E fujo disso. Quando eu noto que já estão querendo jogar um conceito para mim, um dogma, algo. Epa, peraí. Deus não me criou para isso, sabe? Como já teve gente que quis que eu adorasse a anjos. Não, eu não me curvo a anjos, não me curvo a ser nenhum, nem esse ascensionado, não me curvo a nada. Nem ao Miguel Arcanjo, como o pessoal fala, nem nada. Nada, nada, nada. Eu presto ainda reverência e respeito pelo Criador, a fonte divina que tudo é e que também habita em mim, que habita em todos nós. Esse sim, mas outros não, porque eu também não me considero menos do que nenhum. Claro que estão com elevação mais alta em poder, em elevação, mas nem por isso também eu sou diferente. E nem nós, nenhum de nós somos diferentes, gente. Estamos somente aqui passando momentos de aprendizado nesse sistema terra, nessa escola. Porque eles também são nossos irmãos. Nós somos irmãos deles. Filho de uma única fonte, tá? Infelizmente, pessoas adoraram a coisas que se fizeram passar por Deus no Antigo Testamento. Você sabia? Procure a história de Enki e Eliu. Você vai ver quem era Enki, quem era Eliu. Claro, Enki era um ser mais apazigável. Já Eliu queria destruir realmente a humanidade. Muita gente não sabe a real situação do que era do que foi o dilúvio, tá? Quem mandou este dilúvio? Quem quis destruir a humanidade? Muita gente está oculta, infelizmente, não aprendemos nas religiões. Mas os líderes religiosos também não têm culpa, porque eles aprenderam também da mesma forma e foram passando adiante, coisa que as verdades realmente foram ocultas. E que nós estamos descobrindo aos poucos. E muita coisa ainda vai ser revelada. A gente, quando estiver passando essas revelações aí, 24 horas, muita gente não vai suportar. Haverá choro e ranger de dente. Você sabia? Assim como também será revelado um momento certo
dessas picadas da serpente. Quando for revelado que pais e mães, por vontade própria, enviaram seus filhos à própria morte, nesse dia haverá um ranger, choro e ranger de dentes, porque não procuraram buscar a verdade. Acreditam em religião, acreditam em política, acreditam em homens, mas não buscam a verdade dentro de si mesmo, dentro do... Eu parei e busquei a verdade dentro de mim. Quando eu busquei o Deus que estava comigo dentro do meu ser, então eu pude ter um encontro com Ele e só assim então me libertei novamente, de dentro para fora. E hoje eu falo com segurança isso. Né? Mas finalmente fui curado e liberto da prisão quando tive a humildade de me calar e ouvir. Muita gente não quer se calar e nem ouvir, gente. O ego é muito grande. Ainda mais no meio religioso, vocês nem sabem. Eu jamais poderia falar algo do meu conhecimento a outro que já sabia um pouquinho, porque dizia, ah, não, você ainda está aprendendo e eu já tenho conhecimento. Eu sei muito bem como é isso, gente. Tá? O nosso ego na religião é grande. Eu sei porque eu participei. Eu não vou ser hipócrita, eu não sou hipócrita, mas eu também me sentia bem quando eu estava em cima daquele palco, pregando, e eu via toda aquela galera lá embaixo. Um único momento, não tem um ali que não se sinta maior do que os outros que estão lá embaixo. É isso aí. Tem muito mais coisa, mas eu prefiro parar por aqui para não perder o foco. Ah, deixa eu ver aqui. Quando aprendi e tive a humildade de me calar e ouvir. Ouvi o quê? Ouvi o Cristo em meu coração. Quando aprendi a ouvir o meu eu superior. A partir daí fui liberto da prostituição babilônica e do adultério espiritual, onde um dia fui vítima desse sistema maléfico aí, assim como muitos ainda são, infelizmente. Mas se não houver humildade de ouvir, ao invés de ficar tagarelando, nunca entenderá que o que é congregar é muito mais do que ir aos domingos a um templo. Congregar é todo tempo, é a todo instante. Né? Afinal, nós somos a igreja, para dizer a verdade, né? Nós somos o templo do Criador, da centelha, somos uma centelha divina do Criador. Né? Nós, como diz aí também outras linhas de pensamentos, né? Nós somos pequenos deuses, co-criadores também. E dentro de nós há um universo muito vasto e grande de conhecimento. Então precisamos aprender como lidar e co-criar este universo. Cada um de nós somos responsável por universos, gente, de conhecimento. E aí, muitos estão a destruir o seu próprio universo. É necessário nascer de novo. Não aquele nascer que a igreja prega, você tem que se jogar numa água para renascer. Não, é nascer em consciência. É necessário nascer de novo, quebrar o paradigma antigo, sair literalmente da caixa da burrice religiosa. Então as escamas cairão. Aí é que você pode dizer, eu era cego e hoje eu vejo. E conhecereis a verdade vos libertará.
Amigo, se você é um membro ou frequentador de templos, se você pratica os rituais que lhe são sugeridos, você está preso e precisa ser curado urgentemente. O médico é Cristo, né? Que escreveu de Romanos a Hebreu, né? O evangelho que liberta e nos templos onde frequenta e em qualquer lugar em meio a rituais que remetem à velha aliança que você não irá encontrá-lo, né? Foi desta forma que eu fui curado do veneno religioso, quando comecei a somente observar aquilo que era pregado pelos líderes com aquilo que estava escrito, e quando joguei meu orgulho no chão para também conferir algumas coisas que estava lá naquele livro que nós conhecemos como Bíblia, algumas postagens de amigos libertos desse sistema religioso também, né? Esse sou eu distante, livre das denominações, porém no centro da vontade do Criador, a fonte divina, o Deus Pai e Mãe. Hoje sei, somos o centro da vontade do Criador, do Deus Pai e Mãe, a fonte divina, que tudo é. Quantas vezes, quantas vidas nós jogamos fora em prol da religião, né? Em nome de Deus se matavam, em nome de Deus faziam guerras. Na época das cruzadas, gente, na era das trevas, em nome de Deus se decapitava, se enforcavam. Aí veio a igreja aí, católica, fez um reboliço, começou a fazer toda essa situação. Em nome de Deus, matavam, sem dó e nem piedade. Queimaram mulheres, acusando-as de bruxas. Mulheres sábias que sabiam mexer com ervas florais, plantas medicinais em prol de cura. Diziam que eram bruxas, mas não eram. Infelizmente, as pessoas acreditam no sistema e gritam, soltem Barrabás, né? E ao gritar soltem Barrabás, você está dizendo prendo a minha consciência, a minha sabedoria. Ao gritar soltem Barrabás, muitas vezes estamos colocando a própria corrente no expulso e nos prendendo a um dogma, a uma religião, e entrando numa caixa e aceitando tudo aquilo que nos é imposto ali. Não é isso. Não é para isso que vivemos, gente. Como diz, a religião veio para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas, quantas pessoas eu vi sendo destruídas? Na época que entramos por uma desgraça de uma tal de Universal, que eu era menino, eu lembro, a minha mãe quase fica doida. Ela estava perdendo tudo. Era dinheiro, era bens. Mas graças a Deus, nesse ponto, ela acordou na hora. Caramba, graças a Deus nós saímos daquela desgraça, sabe? Eu me arrependo muito, porque sempre eu fui convidado para essas coisas abomináveis, e quando eu ia, a minha família ia atrás também, e começava a seguir comigo. Hoje eu penso, caramba, se eu tivesse despertado há tanto tempo, na minha juventude, eu garanto que todos em casa também, pode ser, ou posso ser que eu esteja enganado, mas era um desperto, ou pelo menos a maioria. Era um desperto, tinha um conhecimento de causas hoje. Hoje, muitos de minha família estão aí apáticos do que está acontecendo. Muitos estão nas religiões, nas seitas,
né, dormindo, infelizmente, porque eu não conheço ninguém na minha família que está desperto. Talvez um ou outro parente longe, mas tá aí no espiritismo, sabe? Melhor do que tá em outras coisas, né? Mas, felizmente, para mim é religião. Tudo é religião, tá? Eu resolvi sair fora. Resolvi ser livre. Resolvi ser um com o Criador. Porque hoje eu sei que o Deus que habita em mim, habita também em ti. O Criador, nós somos a fonte divina, nós somos a sua melhor criação. Claro, a fonte divina, a centelha divina do Deus habita em nós. Infelizmente, o nosso genes, o nosso DNA foi mexido desde a época passada por esses deuses aí que se fizeram passar por Deus, mexeram o nosso DNA e encurtaram até a vida do ser humano, né? Tá ok? Mas isso aí é um outro conhecimento para uma outra coisa. Você quer conhecer mais sobre a história da humanidade? Eu indico o canal Rafael Hungria, procure lá, Unificação do Conhecimento de Rafael Hungria. Ali ele tem vários vídeos onde ele explica, e tem também os vídeos de perguntas e respostas, tá? Tem os vídeos conversa com Rafael Hungria. Pesquise lá, gente, você vai descobrir coisas. Será que você é um dimensional? Se você for um dimensional, você descobrirá lá. Agora, se você for só um planetário, você descobrirá lá. Mas como é que eu posso saber que eu sou um dimensional? Só pelo fato de você buscar conhecimento e tudo aquilo ali interagir com você e ressoar com você, você já é um dimensional. Porque um dimensional, ele busca conhecimento. O planetário não, gente. O planetário, infelizmente, está dormindo e não quer saber. E se você falar, não quer ouvir. Então é complicado, né? O planetário, ele não se importa. O planetário, ele está ligado na TV, na Globo, nas mídias. E acredita nelas. O dimensional não, o dimensional está desperto. Embora tem muitos dimensionais que estão aí despertos, mas ainda continuam na Matrix. Porque estão seguindo dogmas religiosos. Seja de qualquer forma, mas está na Matrix. E o que precisamos é ser livre em mente, em consciência e em espírito. Livre. Porque quando o homem se livra totalmente, ele sabe que ele se junta somente com o Criador. Muita gratidão a todos e até mais. Eu disse, né? Ia ser meio polêmico.